Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live de 20. Você está assistindo essa live no replay, você já sabe como é que funciona. Só é você adiantar alguns minutinhos que o conteúdo já vai começar enquanto eu espero o pessoal começar a entrar aqui. Sejam muito bem-vindos! Quem está chegando? Bom dia, meninas! Simbora para o nosso encontro de hoje. Estou esperando vocês começarem a entrar aí. Como estamos? Me falem se tá saindo o som direitinho aí. Tava dando um negócio meio esquisito aqui no meu celular agora. Oi, oi, Sâmia. Oi, Andréia. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Sabrina. Gente, hoje a gente vai falar. Oi, Alice. Bom dia. Carolzita, bom dia. Carol, você não foi ontem, não foi? No nosso, na nossa mentoria? Achei que você ia ontem. Adorei os óculos. Então, né? Tô me acostumando aqui. Eu preciso de óculos? Não. Mas eu tô gostando, assim, um pouquinho. Eu pedi, né? Eu praticamente pedi pro médico passar óculos pra mim. Eu cheguei lá e ele falou: acho que você não precisa, não. Eu falei, mas eu quero. Não, mas pode passar, eu quero. Era mais por conta de tela, né? O uso, celular, eu tava ficando com o olho muito ressecado e tal. Eu falei, eu queria testar. Eu já usei óculos muitos anos. Tem um negócio. Eu já usei óculos muitos anos. E aí eu meio que me acostumei com. Eu fiquei muitos anos assim, até, sei lá, até uns 20 anos. Eu usava óculos porque eu realmente precisava. Mas aí o meu grau regrediu, sabe? Quando o meu grau regrediu, eu tinha um grau super alto e depois o meu grau foi regredindo. Aí eu parei de precisar. Um belo dia eu fui e o médico falou: Olha, você não precisa mais. Tá bom, parei de usar. Mas aí eu meio que me acostumei com o meu rosto. Aí agora eu tô fazendo essa nova tentativa pra ver se funciona. E aí eu lembro que eu fui comprar a armação, né? Tentei 850 modelos, experimentei uma maior, uma menor, todos os tipos assim. Vocês acreditam que eu comprei uma armação praticamente igual a que eu usava antigamente, quando eu usava óculos lá na minha juventude, adolescência e tal? Essa armação é praticamente igual a que eu usava. Falei, nossa, eu jurando que eu ia mudar de estilo. Continuei na mesma coisa. Vamos lá, vamos embora? Pois é, passa um ar inteligente, né? Também acho. Acho que é por isso que eu uso às vezes. Vamos ver. Pessoal, vamos embora para nossa live de hoje? Passou aqui o nosso bate-papo enquanto todo mundo vai entrando, né? Gente, hoje a gente vai falar sobre criação de conteúdo aqui no Instagram. Eu quero compartilhar com vocês um, dois, três, quatro, cinco tipos de conteúdo que eu recomendo muito que você produza, que você pense em como explorar esses conteúdos no seu Instagram, porque hoje em dia, se você ficar postando só um tipo de coisa, né, não envolve tanto a audiência. Então, eu vou postar só coisa ensinando, eu vou postar só coisa engraçada. E aí você não consegue criar ali uma narrativa no seu perfil que facilite as suas vendas, né? Que direcione, na verdade, não é nem facilitar as suas vendas. É uma narrativa no seu perfil que vai direcionar as pessoas para se interessarem por suas aulas, né? Quando uma pessoa ela chega no seu perfil, ela vai ter uma ideia geral ali de quem que você é, né? Ela vai ver a sua foto, vai ver a sua bio, e geralmente ela vai olhar ali os seus. Vamos botar os seus 6 últimos tipos os últimos conteúdos que você criou. E ela meio que vai criar ali, em milésimos de segundo, essa pessoa, ela vai criar ali uma opinião sobre você. É muito importante que aconteça essa variação de conteúdos, justamente para que quando essa pessoa chegar, ela tenha um pouquinho de cada coisa, sabe? Uma amostra, em vez de chegar no seu perfil e ser tudo igual, ser tudo a mesma coisa. Por isso que é importante a gente dar essa variada. Eu tenho um produto chamado Estratégia Captação Magnética, que ele é um Notion, que são 45 dias de conteúdo, né? Não sei se alguém aqui, eu acho que tem algumas pessoas aqui que têm esse produto. São 45 dias de conteúdo. E nesse Notion, eu coloco lá, dividido em 3 blocos, né? Então, é um bloco de 15 dias, um bloco de mais 15 dias e outro, são 3 blocos de 15 dias. Dentro desses 15 dias, a gente vai sempre desenvolvendo alguma coisa e no final das contas, a ideia é que você tenha um perfil ali todo preenchido de conteúdos estratégicos, né? Por isso que eu digo ali, hoje você vai postar isso, você vai fazer dessa forma e tal.
Por que eu estou falando isso? Porque a ideia desse produto é justamente dar essa percepção de que você atua em vários lugares, vários elementos, né? Ó, as meninas falando aqui que tem, a Alice está no terceiro dia. Ah, que legal. Falta só mais 42 para você finalizar. E aí, quando a gente tem essa variedade, a gente meio que consegue atingir a pessoa e ela consegue entrar na nossa narrativa, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses 5 tipos de conteúdo, papel e caneta aí na mão. E eu vou também tentar trazer para vocês exemplos de conteúdos, né, de coisas que você pode criar dentro desses temas, tá? E aí, outra coisa também que eu estimulo é que agora, quando você vê esses 5 tipos de conteúdos, você olhe para sua conta, quando eu finalizar aqui, e identifique os gaps, que provavelmente vai ter. Então, você vai olhar, esse conteúdo aqui eu faço muito, ou senão, nossa, eu nunca fiz esse tipo de conteúdo aqui. Então você vai identificar como que está a sua balança e você vai tentar encontrar esse equilíbrio para que você consiga espalhar bem esses 5 tipos de conteúdo que eu vou trazer para vocês, tá? Eu vou começar pelo primeiro tipo, que é o mais óbvio, e por isso que eu vou começar logo com ele, que é o conteúdo de ensino, tá? Tem que ensinar alguma coisa, né? Eu acho interessante sim. Mas o que é que eu tenho percebido muito hoje em dia, né? Antes, lá nos primórdios, sei lá, 2020, quando todo mundo começou a criar mais conteúdo aqui, a gente criava muito conteúdo de ensino e só. E funcionava, né? Então eu chegava aqui e pensava assim: vou criar vários conteúdos ensinando alguma coisa. Então, um dia eu ensinava gramática, outro dia eu ensinava pronúncia, outro dia eu trazia um vocabulário e tal. E esse conteúdo de ensino as pessoas até que consumiam. Hoje em dia, eu acho que se você fica só nesse tipo de conteúdo, não envolve a pessoa, porque ela não está buscando esse tipo de coisa aqui no Instagram. Então, é importante que você tenha pontos de conteúdo de ensino, sim, mas aí aqui vem o pulo do gato, digamos assim. Eu faria um conteúdo de ensino hoje, sempre que eu fosse fazer conteúdo de ensino, eu faria em vídeo. E sempre que eu fizesse, eu não faria mais conteúdo de ensino em carrossel. E eu sempre que eu fizesse esse conteúdo em vídeo, eu faria um conteúdo de rápido consumo. Como assim? Tem muita gente, eu não sei se vocês já viram, eu já vi muito desse tipo de conteúdo, que a pessoa ela vai ensinar, vamos supor, sei lá, phrasal verbs. Vamos supor, phrasal verbs. Aí ela vai fazer assim: eu vou ensinar vários phrasal verbs com a preposição on, por exemplo. Aí ela fala assim: início do conteúdo. Phrasal verbs que você vai precisar no seu ambiente de trabalho, todos com a preposição on. E aí ela começa a fazer uma listinha aqui. Tananã, 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 tananã. Esse tipo de conteúdo assim, você está ensinando, né? Você está trazendo ali vocabulário para a pessoa, mas ele é um tipo de conteúdo que ele prende um pouco mais, porque a pessoa ela vai meio que querer ver tudo que está aparecendo ali na lista. Então muita gente faz isso com essas listas, muita gente faz isso com tradução, né? Então palavras que não são o que você pensa que ela é. Aí a pessoa bota 5 palavras. Tananã, você acha que é tal coisa, mas na verdade é tal coisa. Então é um conteúdo que ele gera um pouco mais de interação no consumo e ele prende a pessoa porque ela quer meio que ir até o final para saber quais são aquela lista de palavras que você vai mostrar. Esse é um exemplo, tá? Mas só para vocês sentirem o tipo de conteúdo e como que é o ensino. Ele é algo mais fragmentado, ele é algo mais rápido e ele é algo que envolve um pouco mais essa interação. Se você for dar uma aula nos seus stories, gente, eu vou ensinar para você o que é phrasal verbs. E aí você começa, no seu stories não, né, no seu reel. E aí você começa a ensinar o que é phrasal verbs, quais são as regras e para que serve. Acabou. Porque não é o tipo de conteúdo que as pessoas querem consumir aqui, tá? Então, eu continuaria com conteúdo de ensino, eu faria conteúdo de ensino mais fragmentado, eu faria coisas muito simples de serem consumidas, coisas que bem pontuais, não aprofundaria, tipo, vou dar uma aula muito complexa, coisas bem pontuais e eu faria em vídeo, tá? Esse é o tipo de conteúdo que a gente precisa manter, até porque ele traz pessoas muito pro seu perfil. Então, eu sou uma professora de italiano, aí eu faço uma coisa dessa. Então, a pessoa que está interessada no italiano, que ela vê isso, ela, vou entrar no perfil, aí descobre que é professora, sabe? Então, você fazer isso atrai as pessoas, mas eu não ficaria dando aula, textão e tal. Esse é o primeiro tipo de conteúdo, tá? Conteúdo de ensino. Vai anotando aí. O segundo tipo de conteúdo é o conteúdo de conexão. Esse é o tipo de conteúdo que eu sinto que é o que está mais crescendo hoje em dia. Ele sempre foi necessário, eu sempre achei necessário, mas é o conteúdo que eu acho que hoje em dia é o que mais está
mantendo as pessoas em um post. E aqui eu vou falar, esse tipo de conteúdo de conexão, eu faria mais em carrossel. Amanda, tem um certo e um errado? Não tem. Se você quiser fazer em Reel, você faz. Mas eu acho que eu visualizo, assim, ele funciona muito bem nesse formato de carrossel. Esse conteúdo de conexão, como o nome já diz, você está criando algo ali que vai fazer a pessoa se aproximar de você enquanto pessoa, tá? Não é se aproximar de você enquanto professora. Então, nesse tipo de conteúdo de conexão, você pode expor, assim, né? Vulnerabilidades que você tenha, contar um pouco da história da sua vida, contar alguma dificuldade que você passou, contar um pouco uma experiência que você teve, contar, olha, eu cometi esse erro aqui, eu me senti dessa forma. Esse conteúdo de conexão, ele aproxima a pessoa, porque a pessoa ela vai olhar, ela vai dizer, ah, eu me identifico com isso. Isso já aconteceu comigo também. Então, é um conteúdo mais voltado para o pessoal, mas é um conteúdo que não é somente puramente pessoal. Você está, de alguma forma, conectando aquela história que aconteceu com você com algo que a pessoa o público-alvo que você está querendo atrair, vai se identificar também. Então, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei, sei lá, de estudar gramática. E aí você põe assim, eu odiava estudar gramática. Ou senão você bota assim, sou professora e nunca estudei gramática. Sei lá, você bota alguma coisa assim, a pessoa fica, como assim? E aí você vai explicar, olha, eu sempre tive muita dificuldade, eu não gostava de estudar gramática, eu achava que não tinha necessidade. Aí eu desenvolvi uma outra forma de estudo, que eu conseguia a aquisição da gramática sem precisar estudar, enfim. Você está ali contando um pouco das suas preferências pessoais e a pessoa ela vai se sentir conectada de alguma forma. Eu também não gosto disso. Eu também penso assim, sabe? Então, é um tipo de conteúdo que você pode falar um pouco da sua vida. Hoje, eu fico muito feliz porque o final de semana eu consigo passar com minha família é algo muito importante para mim. Aí você põe lá fotos do seu final de semana. Eu confesso, no meu caso, esse é um tipo de conteúdo que eu precisaria fazer mais. Eu acho que eu faço pouco, sabe? E, enfim, a minha equipe sempre reclama. Fala, você devia fazer mais conteúdo de conexão. Eu também acho que eu devia fazer. E aí, eu vou dizer por que eu não faço conteúdo de conexão, e pode ser que isso faça sentido para você. Porque eu faço todo esse trabalho de conexão nos stories. Sabe? E aí eu fico pensando assim, mas eu já faço isso nos stories. Eu já mostro o pessoal, digamos assim, né? Nos stories. Eu já mostro o lugar que eu fui, eu já mostro com quem eu tava. Eu já transformei o meu story num lugar de conexão. Então, trazer isso pro feed, pra mim, ficava meio estranho, sabe? Pra que eu vou pegar uma foto que eu já postei nos stories e vou postar aqui no feed? Eu ficava meio confusa. Talvez você se sinta assim também. Mas, novamente, o feed, ele é a sua vitrine. Então, a gente está pensando aqui em alguém que não vê os seus stories, né? Essa pessoa que acabou de chegar no seu perfil, essa pessoa que está te conhecendo agora, ela não vê os seus stories. Então, o que acontece? Essa pessoa vai ver só o seu feed. Então, o único ponto de conexão que ela vai poder criar com você vai ser ali, no seu feed, não nos seus stories. Então, a pessoa que entra hoje no meu perfil, talvez não saiba da minha rotina diária na academia, mas quem está nos stories sabe. Não sabe da minha família, mas quem está nos stories sabe. Então, hoje, a pessoa que ela entra no meu perfil, e eu estou fazendo aqui uma crítica pública, uma autocrítica, eu não acho que ela se conecte comigo a nível tão pessoal. Eu acho que fica muito no nível profissional. E isso é algo que eu preciso ajustar, tá? Então, é importante por isso, porque é um espaço em que a pessoa vai entrar e ela já vai ter essa impressão sua ali, tá bom? Então, esse tipo de conteúdo de conexão e você fazer essa conexão, trazer um pouco da sua vida pessoal e fazer essa ponte, né, com o seu trabalho, com o idioma que você ensina, isso é uma coisa que aproxima as pessoas. Como eu falei, eu acho que esse é um tipo de conteúdo que está crescendo muito, porque as pessoas estão carentes, né? Não carentes assim, mas necessitam mais essa proximidade com o outro. Eu quero saber mais da vida do outro, sabe? Eu não quero somente que você fique me ensinando coisa, me trazendo regra, faça assim, faça assado. Não, eu quero conhecer você. Eu quero saber da sua vida, eu quero saber o que você gosta. Então, isso é algo que fortalece muito. Tem uma coisa que eu falo sempre, quando eu falo desse conteúdo de conexão, e eu acho que lá dentro do Captação Magnética, eu acho que eu falo sobre isso, que esse conteúdo de conexão, ele é muito importante para quem é professor particular individual, principalmente para quem é professor individual. Por quê? O aluno que ele busca um professor particular, ele faz a escolha muitas vezes baseada na conexão. Então, às vezes, eu entro no perfil da pessoa e ela nem tem, assim,
essa autoridade toda, ela nem tem um histórico, ela não tem nada assim que colocasse ela profissionalmente acima de tudo, digamos assim. Mas eu gosto dela. Eu gosto. Eu acho ela engraçada, eu acho ela legal, eu acho que ela tem um pensamento, ela gosta das mesmas coisas que eu gosto, porque eu vi que ela compartilhou. Então, o aluno do individual, do particular, ele faz muito a escolha dele de professor, baseado nesse quesito da conexão. Então, às vezes, você fez todos os outros conteúdos super certo, mas a pessoa não bateu. Não bateu. Ela olha assim e faz, eu acho essa pessoa meio parada, eu acho essa pessoa meio séria, eu não gosto. Então, se ela não bateu com você, ela não vai contratar você. Não vai. Porque ela está justamente procurando um serviço próximo, né? Aula particular, esse conteúdo próximo. É um conteúdo ali muito lidando com você. Ela não vai querer ficar com uma pessoa que ela não teve nenhum tipo de conexão, sabe? Deixa eu só subir aqui o que vocês estão falando. Ju falou assim: eu tenho uma certa dificuldade em trazer minha vida pessoal. Parece ser tão sem graça e eu fico pra quê? Muito bom ela falar isso. Vou te explicar. Vivi falou assim: esse post de conexão sempre tem que ter um link entre a vida pessoal e o profissional, ou poderia ser só um pouco da vida pessoal? Não precisa sempre ter o link. Não precisa. Você pode simplesmente postar seu final de semana. Que muita gente tem feito isso hoje em dia, né? Faz um carrossel bem longão e faz dump do final de semana, digamos assim, né? E aí a pessoa vai consumindo ali e não necessariamente você precisou ensinar nada naquilo ali. Não precisa ficar sempre pensando em ensinar. Eu também tenho dificuldade de mostrar minha vida pessoal. Já postei no passado, mas não me senti confortável. Aí eu vou pegar esses dois pontos aqui, tanto esse que Luana falou, como esse que a Ju falou. Achar que a minha vida não tem nada de interessante. Ju, a vida de ninguém tem nada de extraordinário. Assim, a não ser que seja uma pessoa famosa, que ande de helicóptero todo dia, que hoje esteja em Paris, amanhã vai estar em Dubai. Mas concorda comigo que essa pessoa, ela é uma exceção? A maioria das pessoas que a gente segue, se você tiver um perfil pessoal ou se você tiver perfil de pessoas da sua família, amigos, você não está ali buscando novidade. Você está buscando dia a dia, correlação. Então, quando a pessoa ela fala assim, eu fui como eu falo, né? Hoje eu fui na academia. Gente, eu não aguento mais assistir esse desenho, Dora Aventureira. Meu Deus do céu, Lívia tá numa fase de Dora Aventureira que eu já decorei todos os episódios, não sei o quê. Gente, isso é meu dia, isso é meu dia. O que que tem de tão importante nisso? Mas são essas pequenas coisinhas que vão aproximando a pessoa de você. Então, é a bobagem do dia a dia. Gente, eu amo tomar café, odeio tomar chá. É uma bobagem. Ou se não, gente, eu odeio. Todo mundo gosta de tomar café, mas eu não gosto de tomar café. Então, essas pequenas coisinhas do dia a dia são o que aproximam pessoas de você. Porque é justamente por isso que ela vai se aproximar de você. Por você ter uma certa proximidade dela. Se você for muito distante dela, ela sempre vai se achar distante de você. Então, se você entra no perfil hoje de uma pessoa famosa, né, que tá tendo essa realidade de, nossa, essa pessoa tem uma vida, você se sente automaticamente distante dessa pessoa. Você faz, nossa, a minha vida é completamente diferente dessa pessoa. Então, você a olha, você a admira, você acha legal, mas você se sente distante. O dia a dia faz com que a pessoa se sinta próxima. E o nosso objetivo é esse, trazer proximidade, tá? Eu acho a minha vida interessante, mas não esse ponto. É o dia a dia, tá? É coisa pequena, é coisa do. Jéssica falou aqui. Veja que mesmo em turma, mostrar a rotina acaba fazendo com que os alunos se sintam mais próximos. E já com o link pronto para a próxima aula. Eles adoram comentar algo que viram e tal. Sim. Os alunos vêm, né? E eles falam: teacher, eu vi que você estava não sei aonde. Eu vi que você fez não sei o quê. Esse final de semana eu vi que você foi ao cinema. Ou senão você fala, né? Dia a dia, tá? Não é, Alice falou aqui, acho que faz sentir próximo mesmo, algo em comum. Quando a gente encontra alguém que está lendo o mesmo livro que você, que gostou do mesmo filme que você, seja um autor que você gosta, você vai se aproximar mais da pessoa. Então, é o dia a dia que aproxima, tá? O extraordinário, ele afasta, ele não aproxima. Não se iludam com relação a isso. Eu tenho que mostrar uma coisa extraordinária na minha vida. Não se iludam, tá? É o ordinário, é a rotina. Então, a gente falou de conteúdo de ensino, a gente falou de conteúdo de conexão. Agora, a gente vai falar de conteúdo de autoridade. Oxe, eu escrevi autoridade 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Foi, eu escrevi 2 vezes. A pessoa, né? Vocês não têm noção como funciona meu cérebro. O cérebro da pessoa que tem a déficit de atenção. Autoridade. O que é esse conteúdo de autoridade? Aí aqui, você vai fazer assim. É um conteúdo que você vai puxar a sardinha pro seu lado. É um conteúdo que você vai vender o seu peixe.
É um conteúdo que... O que é esse conteúdo de autoridade? Se você estiver fazendo mapa mental aí, coloca. Conteúdo de autoridade é o conteúdo que eu mostro que eu sei o que eu estou fazendo e que eu sou bom no que eu estou fazendo. É isso. Conteúdo de autoridade é isso. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sou bom no que eu estou fazendo, tá? Então, o conteúdo de autoridade, ele gera muita confiança, ele gera respeito, ele gera desejo por suas aulas, por você. Então, como assim? Vamos dar um exemplo. Quando você compartilha certificações que você tenha, quando você compartilha alguma graduação que você fez, algum curso que você fez, quando você compartilha uma experiência que você teve, que você aprendeu algo com aquilo, quando você compartilha resultados dos seus alunos, que é o melhor conteúdo de todos de autoridade, né? Que é a prova social. Então, quando você compartilha esse tipo de coisa, você está validando o seu serviço, você está validando o seu trabalho. E a autoridade é justamente a gente conseguir fazer essa validação do nosso trabalho, do nosso serviço. Então, quando você mostra, né, olha o resultado que o meu aluno teve, olha como esse meu aluno antes não gostava de estudar e agora ele mandou uma mensagem dizendo que está amando as aulas. Ou seja, eu fiz alguma coisa que fez com que essa pessoa mudasse ali de opinião, que fez com que essa pessoa saísse de não gostar para gostar. O que foi que eu fiz? Essa pessoa sabe alguma coisa que eu não sei. Então, essa coisa da autoridade precisa ser justamente a pessoa olhar e confiar. E aí você precisa mostrar sua rotina, seus estudos. Vou dar um exemplo meu. Eu fiz um evento que foi o Unlock Teaching, que aconteceu esse ano, né? Mais no começo do ano. E aí, quando eu fiz o Unlock Teaching, quem não estava lá, o Unlock foi sobre neurociência, né? Era sobre a gente entender mais sobre a neurociência, sobre o cérebro do aluno, sobre como essa pessoa aprende, como o aprendizado acontece, para que eu possa aplicar esse conhecimento nas minhas aulas. Era essa a ideia do Unlock Teaching, né? O nome era justamente destravar o seu ensino. Então, à medida que você conhece mais desse lado científico, melhor você consegue preparar a aula, lidar com o aluno, tal, tal, tal. Essa foi a temática narrativa do Unlock Teaching. Qual foi o tipo de conteúdo que eu comecei a fazer semanas antes do Unlock Teaching? Alguém consegue ter alguma ideia? Eu vou deixar um tempinho. Se alguém consegue lembrar. O que foi que eu comecei uma coisa que eu não fazia. Eu não fazia antes. Eu tenho meu perfil há 5 anos. E eu não lembro de fazer isso antes. Mas eu comecei a fazer. Isso na época do Unlock. Quando estava chegando perto do Unlock Teaching. Vou dar um tempinho para vocês receberem essa mensagem e pensarem. Quem me acompanha mais nos stories talvez tenha essa clareza maior. Então, esse tipo de conteúdo, meu objetivo era me colocar como uma autoridade para que a pessoa tenha confiança no que eu estou falando. E quando essa pessoa tem confiança no que eu estou falando, ela confia em comprar meu produto. Esse é a lógica que a gente segue. Então, Mari colocou aqui, estudos. Foi isso. Então, antes do Unlock acontecer, eu comecei a compartilhar todo dia algum artigo científico que eu lia. Não sei se. E eu comecei a receber muita mensagem. Compartilha comigo esse artigo, compartilha comigo esse artigo, não sei o quê. Comecei a compartilhar artigos científicos. Gente, a leitura de hoje é essa. Aí era um artigo científico. O livro, né? O nosso queridinho ali, Neurociência e Educação, que ele surgiu. O caos desse livro surgiu naquela época, né? Que eu compartilhei muito e todo mundo começou a me perguntar sobre ele e tal. Então, eu comecei a falar do livro, eu comecei a falar de artigos científicos que eu estava lendo, eu comecei a falar de um curso que eu fiz, eu comecei a compartilhar que eu estava dominando aquele assunto. E aí as pessoas foram entendendo. Nossa, eu fui trazendo as coisas que eu aprendia, eu fui compartilhando, né? Ó, gente, vocês sabiam que isso aqui, que a pronúncia a gente corrige dessa forma por causa disso, por causa disso, por causa disso. Isso era um reflexo, né, ali dos meus estudos. E eu fui fazendo isso. Logo em seguida veio o Unlock Teaching, que foi um evento sobre isso, né? Então, o que eu fui fazendo? Eu fui aumentando a minha autoridade nesse assunto. Porque se eu era uma pessoa que eu não falava nada sobre isso, sobre estudo, sobre neurociência, não era uma pessoa que falava nada, e do nada eu chego e falo, olha, gente, eu tô aqui num evento, neurociência. Todo mundo vai dizer, oi? E a Amanda
fala sobre isso, o que que tem? Então, eu fui fazendo esse pensamento, compartilhar aquele conhecimento que, de fato, eu estava estudando tudo aquilo, fui estudando e mostrando, aprendendo e compartilhando. Quando eu fiz o evento, as pessoas se inscreveram, né? Inclusive, nossa, esse evento esse ano explodiu, né? Acho que foram mais de 100 inscrições no Unlock. Então, foi um evento assim que ele foi sendo construído em cima da autoridade no assunto, tá? Agora, cuidado, você faça autoridade num assunto que você domina. Não vá fazer uma encenação de alguma coisa que você não domina, não, porque eventualmente a pessoa vai saber que você não domina. Então, quando eu cheguei lá no evento, que a gente fez uma imersão, 6 horas de imersão, que eu passei 6 horas falando sobre isso, é porque eu realmente dominava muito do assunto. Então, é assim que a gente vai construindo a autoridade. Olhe para o seu conteúdo hoje, olhe para o seu feed, olhe para as coisas que você cria e pense se ele passa essa segurança de que você é uma pessoa que sabe o que está fazendo, de que você é uma pessoa que tem uma segurança ali, que você é uma pessoa que você sabe o caminho a seguir. Olhe para o seu conteúdo. Se você encontrar, você precisa ver que tipo de conteúdo eu criei que gerou essa minha autoridade. Foi um depoimento que eu compartilhei de um aluno meu? Foi um curso que eu fiz e eu compartilhei que eu fiz esse curso? Foi algum lugar que eu fiz uma viagem e eu... Até, gente, sabe uma coisa que a gente falou isso recentemente numa live? Que era o falar o idioma, né? A gente falou sobre isso em uma live recentemente. Eu falei, olha, fale o idioma que você ensina no seu perfil e tal. Isso também é uma forma de autoridade. Embora você ache que pode ser óbvio, né? Ah, Amanda, é óbvio que se eu sou professora desse idioma, eu sei falar esse idioma. Isso é óbvio, senão não seria professora. Eu preciso ficar mostrando? Sim, sim. Então, eu sou professora de francês e eu faço várias sequências de stories falando francês. Sou professora de inglês e eu faço sequências de stories falando inglês. Se eu tiver a oportunidade de conversar com alguém, se eu morar fora, eu faço um vídeo que eu estou ali falando, que eu consigo me interagir, que eu consigo me comunicar, que eu sou fluente. Esse tipo de conteúdo serve para quê? A autoridade. Você é uma pessoa que não somente ensina, você domina aquilo ali, tá? Então, conecte, né? A Alice falou aqui, eu estou estudando educação bilíngue, vou começar a conectar isso. Compartilhe, conecte, mostre coisas que você aprendeu, documente o seu processo. Então, olha, gente, vocês sabiam disso? Hoje eu fiz uma aula, um curso sobre isso e tal. A mensagem que se passa é, essa pessoa domina esse assunto. Falamos de conteúdo de ensino, falamos de conteúdo de conexão, falamos de conteúdo de autoridade. Agora, a gente vai falar de conteúdo de posicionamento. O conteúdo de posicionamento, ele é um conteúdo que a consequência dele é a autoridade. Mas ele não é um conteúdo necessariamente que você cria com esses elementos da autoridade, tá? Ele é um conteúdo de opinião. Ele é um conteúdo de apontar erros. Ele é um conteúdo de apontar soluções. Ele é um conteúdo que você tem uma crítica a algo. Então, o conteúdo de posicionamento é um conteúdo em que você se firma com uma ideia fixa na cabeça das pessoas. Então, eu acredito que a melhor forma de você aprender um segundo idioma é a partir da língua materna, digamos assim. Então, a partir do conhecimento que a gente tem da sua língua materna, adultos podem partir disso, e aí a gente vai fazendo uma ponte para o segundo idioma. Vamos supor que eu tenho esse ponto de vista. Significa que eu penso de um jeito e muito provavelmente outros professores não pensam assim. Outros professores defendem uma imersão total, outros professores não acreditam que isso funcionaria tão bem. Significa o quê, então? Que eu tenho um espaço, eu ocupo um pensamento, eu tenho uma opinião, e esse outro professor ocupa um outro espaço, ele tem uma outra opinião. Então, eu preciso deixar isso bem claro. Então, eu gosto muito de conteúdos que apontam erros das pessoas. Então, você não vai ficar fluente se você fizer isso. Aí você vai trazer vários erros que a pessoa comete. Se você tiver algo que seja um pouquinho mais fora da curva também, algo que seja mais, por exemplo, como esse, né, que não é algo tão comum a pessoa ficar defendendo o uso da língua materna, embora algumas pessoas fazem, se você tiver algum ponto assim que, e aí passa por uma reflexão sua, tá? Você precisa refletir o que é que você defende, o que é que você acredita, o que é que você acha que funciona, o que é que você acha que não funciona. Quando eu comecei a criar conteúdo aqui nessa conta, né, já para a parte de professores, mentoria e tal, eu lembro que uma das coisas que eu mais falava
não era contra, mas era o que eu não usava livros didáticos nas minhas aulas, né? E eu falava muito isso. Então, eu não uso livro didático, minhas aulas são em cima de material autêntico, eu mesma crio as minhas aulas, eu não uso livro didático, eu não uso livro didático. Então, isso era uma característica minha que me posicionava como alguém que não usa aquele tipo de material, por quê? E aí eu falava os motivos de eu não usar aquela sequência e tal, tal, tal. Falava muito sobre isso. Tem outras pessoas que não. E elas vão ter argumentos, né? Elas vão dizer, não, eu uso o livro didático, é muito mais prático, é muito mais rápido, eu não tenho que ficar pensando, o conteúdo já está pronto, o conteúdo já foi validado, o conteúdo foi feito por pessoas especialistas. Então, assim, era algo que a gente pode ter opiniões diferentes. Encontre as opiniões que você tem que são diferentes. Encontre o que as pessoas estão falando que você nem não iria por ali. Ou coisas que você também concorda, e você vai lá e fala também, e você valida. Então, quando você fala, esta é a melhor estratégia para melhorar o seu listening. E aí, ou se não, essa é a melhor estratégia para melhorar a sua pronúncia. E aí você fala de alguma estratégia, fala do shadowing, fala. E aí você está se colocando com. Quem disse que essa é a melhor estratégia? Eu. Mas essa não é a melhor estratégia, na minha opinião. Mas na minha é. Na minha é. Na sua pode não ser, mas na minha é. Então, é isso que você tem que fazer. Encontre esses pontos que você vai dizer, essa é a melhor estratégia? Sim. Quem disse? Eu. Segundo, eu. Então, você não tenha medo. É um conteúdo que as pessoas ficam muito, né? No começo a gente fica muito assim, com o dedo. Mas será que se eu fizer isso, vai... Será que eu vou sustentar? Será que alguém não vai discordar de mim? Não tem problema. Inclusive, é ótimo se você fizer um post de posicionamento e aparecer alguém que discorda. Porque significa que você se posicionou. Se você fizer um conteúdo que todo mundo concordou, não teve posicionamento nenhum. Porque significa que você está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. E o se posicionar é justamente colocar luz em cima daquilo que você faz de diferente. Tá bom? E por último, temos o nosso conteúdo de objeção. A gente falou de conteúdo de ensino, conexão, autoridade, posicionamento e objeção. Esse é o nosso último tipo de conteúdo, tá? O que é o conteúdo de objeção? Esse conteúdo tem que ter. E eu raramente vejo ele no perfil dos professores. Raramente. O que é esse conteúdo de objeção? É o conteúdo em que você vai identificar todas as coisas que impedem a pessoa de ter aulas com você, ou de comprar o seu produto, ou de comprar o seu serviço. Que coisas poderiam fazer com que alguém não fizesse aula comigo? Vou tentar fazer uma lista aqui. Então, por que a pessoa não faria aula particular? Porque ela é uma pessoa que fala muito assim, agora eu não tenho tempo, então vou botar assim. O aluno poderia dizer que não tem tempo. Por que a pessoa não teria aula comigo? O aluno pode dizer, eu prefiro aula em uma escola física, não gosto de aula online. Aí eu vou botar assim, aluno pode não gostar de aulas online. Você vai fazer esse exercício de ficar pensando assim, por que a pessoa não estudaria comigo? E você vai fazendo essas anotações. Isso serve para qualquer coisa que eu vou vender. Por exemplo, vou abrir uma turma, né? Que quebrar a objeção de turma é o que a gente mais faz. Então, a gente abre uma turma e faz, ninguém entrou na minha turma. Aí você começa a pensar, por que uma pessoa não entraria na minha turma? Porque ela prefere aula individual. Porque ela tem vergonha de falar na frente dos outros. Porque ela... Eu encontro todos os motivos que podem impedir, que são objeções, né? Que podem impedir aquela pessoa de fazer parte do meu produto. E eu vou fazer conteúdo quebrando tudo isso. Trazendo argumentos para tudo isso. Então, eu identifiquei que o aluno diz que não tem tempo para fazer aula de inglês agora. Ele fica sempre postergando. Depois, quando eu tiver tempo. Aí eu faço um conteúdo falando, você não tem tempo hoje? E o que faz você achar que daqui a 6 meses você vai ter mais tempo? O que vai mudar na sua vida? Porque se a sua vida está planejada para seguir igual, né? Você vai continuar tendo a mesma rotina, trabalhando no mesmo lugar, tendo a mesma família, Se a sua rotina vai continuar seguindo igual, o que te faz pensar que você vai ter mais tempo no segundo semestre? Vamos supor, né, que o aluno usou essa... Eu vou deixar para o segundo semestre, porque lá eu vou ter mais tempo. A não ser que, de fato, a pessoa... Não, faço um curso, uma graduação que vai acabar, e aí... Mas a maioria das pessoas não.
É sempre aquela coisa, vou deixar para depois. E aí eu faço um conteúdo quebrando isso, trazendo argumentos. Mesma coisa da turma. A pessoa não quer trabalhar, não quer fazer aulas em grupo. A pessoa quer fazer aula individual, mesmo que seja mais caro, mesmo, mas ela quer aula individual, né? E aí, por que ela quer essa aula individual? Aí você vai fazer esse conteúdo quebrando isso. A importância da turma, ainda assim vai ser personalizado, tem um olhar individual, a importância de você estar num ambiente colaborativo, a importância de você ter um espaço com pessoas que estão ali também construindo em cima do erro, para que você também aprenda com o erro dos colegas. Então, eu preciso encontrar esses argumentos que vão mostrar para a pessoa: olha, para participar da turma é bom, é importante. E aí a pessoa vai dizer: ah, não tinha pensado nisso. Esse é o tipo de conteúdo que você precisa ter para o que você vender. Então, se você vende aula, se você vende turma, o que você vende, você precisa identificar coisas que fariam a pessoa não fazer parte daquilo e aí você quebrar isso com o conteúdo de objeção. Fez sentido? Todos esses conteúdos que eu falei aqui para vocês são exatamente os tipos de conteúdo que eu coloquei lá dentro do Estratégia de Captação Magnética, né? Que é esse meu conteúdo, que ele é um Notion, com 45 dias de conteúdo pronto para você. Então, vai dizer, dia 1, você vai postar sobre quem você é. E você vai fazer isso como? Você vai falar sobre isso, você vai falar sobre isso, você vai falar sobre isso. Então, esse produto, ele vai te dar 45 dias de conteúdo para que você tenha clareza do que é que você está construindo no seu perfil. E aí, os conteúdos que eu coloquei lá são conteúdos bem variados, assim, né? Dentro desses tipos de conteúdo, para que você vá construindo essa narrativa dentro do seu perfil. Esse conteúdo, quando a gente finalizar aqui a live, eu vou até botar ele de volta na bio, que eu acho que ele saiu. Para quem está aqui na live de 20, hoje eu vou fazer, como eu sabia que eu ia falar dele hoje, eu trouxe um cupom para vocês, tá? Então, se você quiser o Captação Magnética, você vai lá e você tem um cupom de 10%. Que cupom é esse? Você vai colocar live de 20, tá? Esse produto ele custa R$ 97, se eu não me engano, e você ainda vai ter mais de 10% de desconto. Então, você usa lá. O cupom é live de 20, 20 o número mesmo, tá? O numeral. É tudo junto. E aí você vai aplicar o cupom de 10% para que você, se você quiser, fazer parte do Estratégia de Captação Magnética, que é justamente esse conteúdo que foca em criar conteúdo que vai captar as pessoas de forma estruturada. Serve principalmente para quem está começando, porque aí sua conta está precisando mesmo dar os primeiros passos. Serve para quem não tem muita ideia. Então, todo dia você tem que ficar pensando, o que eu vou postar hoje? Então, já tem lá 45 dias pronto. E você pode depois até ficar variando dentro desses 45 dias prontos. Serve para quem não está com um engajamento muito bom, ou senão não está conseguindo ter resultado com o seu perfil, tá? Então, pode ser por conta de uma falta de conteúdo estratégico, pode ser. Então, serve para isso também, porque aí você vai dosar. Se você fizer essa mudança de conteúdo, será que se eu melhorar a criação de conteúdo, eu poderia ter mais resultados com o meu Instagram, com o meu perfil, tá? Então, serve para esses cenários. Eu vou colocar lá de volta na minha bio. E quem está aqui na live de 20, não esqueça de aplicar o cupom live de 20, tá? Para o Captação Magnética. Eu vou deixar liberado para vocês até amanhã esse cupom para quem quiser fazer parte desse produto, tá bom? Gente, vou fazer um recap aqui de todos os tipos de conteúdo que eu falei, expliquei para vocês e dei exemplo. Conteúdo de ensino, conteúdo de conexão, conteúdo de autoridade, conteúdo de posicionamento e conteúdo de objeção. Faça o exercício de entrar no seu perfil agora e encontrar esses tipos de conteúdo. Se eles não estão, ou se tem muito mais de um do que de outro, tente colocar isso em equilíbrio. Beleza? Meus amores, temos alguma pergunta? Vamos seguir. Fechou? Então tá. Gente, a gente vai fechar a nossa live de 20 hoje. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Nossa live de 20 acontece toda quinta-feira. O nome da live é uma mentira, é uma hipocrisia. Eu sempre falo que vai durar 20 minutos, mas nunca dura 20 minutos. Eu vou mudar o nome? Não vou, porque agora eu já acostumei com ele. Mas acontece toda quinta-feira, às 11 da manhã, tá? Então, se você quiser estar aqui toda semana, estarei aqui te esperando. Um beijo pra vocês, uma excelente semana e a gente se vê na próxima live. Tchauzinho!